Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 1º ao dia 7 de julho de 2024. Estamos oficialmente na segunda metade do ano de 2024, segundo semestre começando. Eu acho que a essa altura a gente já consegue perceber os recados que 2024 quer nos trazer, as questões que a gente precisa trabalhar, as movimentações em áreas específicas da nossa vida, ou o quanto a gente está disposto a realizar aquelas metas que a gente se deu lá no início do ano. Esse é um momento muito favorável para a gente começar a revisar essas metas, se você ainda não fez isso, porque na sexta-feira a gente vai ter uma lua nova acontecendo no signo de Câncer. E essa lua nova, ela convida a gente a recomeçar, a ter novos horizontes à frente para a gente poder explorar. E nisso vai ser muito importante a gente revisar os nossos desejos, as nossas metas para esse ano, para que a gente possa ajustar a rota, para que a gente possa reaver o nosso poder e saber que nós podemos sim co-criar a nossa realidade. Então esse é o pedido para essa semana, essa é a coisa mais importante que você pode fazer, até porque até quinta a gente ainda está dentro da energia da lua minguante e pode ser um início de semana um pouquinho mais desanimado, um pouquinho mais lento, mas com pedidos para a gente finalizar, fechar, ressignificar coisas, se despedir, do que recomeçar, se abrir e já sair resolvendo e fazendo. Não é muito essa energia que vai estar presente durante essa semana. Então, nesse começo de semana, seria importante revisar o seu último mês, revisar o seu último ciclo, né? Mas também essas metas do início do ano, como eu já comentei, para que a gente possa ajustar, para que a gente possa se reprogramar, para que a gente possa ganhar clareza do que realmente faz sentido para a gente nesse momento, porque pode ter certeza que você não é a mesma pessoa que você era em janeiro desse ano, lá na virada do ano. Não é a mesma pessoa, não somos mais os mesmos, porque tanta coisa aconteceu, tantas ideias amadureceram dentro da gente, tantas coisas se deram ou não da maneira que a gente esperava. Então aqui a gente precisa partir desse princípio, não somos os mesmos. Então os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas intenções podem ter mudado também. E esse é um chamado para que a gente possa se alinhar com a nossa nova versão, porque a cada dia a gente amanhece, a gente acorda diferente da pessoa que a gente foi dormir. Na verdade, a gente parece o mesmo, ou parece que as coisas não mudam, porque a gente se refaz da mesma maneira que a gente era ontem, mas todos os dias a gente tem a chance de recomeçar. É como se fosse um quadro em branco que a gente escolhe pintar igual o dia anterior, mas todos os dias a gente pode fazer diferente, um pouquinho ou bastante, depende muito da nossa energia, da nossa força para fazer esse movimento, mas a gente consegue sim ir mudando e se adaptando e reavaliando e fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais bem vivida, que vale a pena ser vivida. Em relação ao signo, que é essa lua nova em Câncer, a gente precisa relembrar que Câncer ele fala do nosso lar,
ele fala das nossas emoções, ele fala da nossa família, do senso de identidade a um clã ao qual a gente faz parte. E essa energia, ela pode sim acessar partes nossas que vivem mais adormecidas do que visíveis. Não é uma parte que a gente acessa o tempo todo. Claro que algumas pessoas que têm a energia de câncer mais forte conseguem sim viver alinhados às próprias emoções, às questões mais emotivas, sensíveis, familiares, então é algo natural para elas. Mas aqui vai ser um convite para todos nós, independentemente do grau de facilidade que você tem para lidar com o seu universo emocional, para que a gente possa fazer do nosso mundo interno o nosso lar, ou seja, se sentir confortável na própria pele. Quando a gente se sente desconfortável com certas emoções, a gente tende a reprimi-las, a gente tende a fingir que não é com a gente, fingir que eu não estou sentindo, pois isso é errado, isso é ruim, por exemplo, a raiva, por exemplo, a tristeza. E é interessante porque essa energia tem tudo a ver com o filme Divertidamente 2, que está disponível aí nos cinemas, né? Não sei se você já assistiu, mas é uma aula muito boa de como a gente deve aprender a lidar com as nossas emoções. Quando a gente parte do julgamento, isso é bom ou isso é ruim, eu vou ir em direção a certas emoções. Eu quero me sentir bem o tempo todo, alegre, inspirada, motivada. Isso é bom. Então, olha o julgamento, isso é bom. Então, eu preciso me sentir assim o tempo todo. É uma necessidade, se não uma obrigação. E as emoções mais desafiadoras, a raiva, a tristeza, a culpa, enfim, o desconforto, aquilo que justamente não me é confortável, é ruim. E como é ruim, eu não posso sentir, eu não posso ficar nesse estado. Mas olha só que interessante, a maioria das pessoas vive assim, vive justamente num estado emocional que a gente considera ruim. E por quê? Porque a gente reprime. Em vez de sentir aquilo por um determinado tempo e deixar que essa nuvem se esvaia, que passe aquilo e não fique nenhum vestígio, a gente fica fugindo, a gente fica se iludindo, a gente fica reprimindo, ou seja, isso é errado, eu não posso sentir isso. E o que acontece? Tudo aquilo que a gente reprime tenta encontrar dentro da gente um espaço para dar vazão. É como se fosse um vulcão em erupção. Eu fico tentando com que ele não entre em erupção, com que essa lava não saia de mim com aquilo que eu estou sentindo de fato. Nós mentimos muito para a gente mesmo. A gente fica se iludindo, sabe? Achando que só as emoções positivas são bem-vindas e as emoções negativas nos fazem sermos pessoas ruins. E isso vem muito da nossa infância e da maneira como a gente foi ensinado a sentir. Aliás, não foi ensinado. E esse é o ponto. Porque quando uma criança está com raiva, quando uma criança está triste, o que a gente fala? Não sinta isso, não chore, não fique com raiva, não pode. Então, o que isso vai ser internalizado para essa criança que hoje somos nós, esses adultos disfuncionais em relação às próprias emoções? Então, aqui a gente está falando, eu diria até de uma questão de saúde pública, porque isso faz com que as pessoas se tornem adultos que não performam bem, que não produzem coisas boas para a sociedade, porque
a gente não consegue lidar com o mais básico de tudo, que são as emoções humanas. Não fomos ensinados e não sabemos lidar com isso até hoje. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Câncer é um signo que evoca muito as nossas questões emocionais. Então, de uma maneira geral, nesse mês, não só nessa semana, porque aqui a gente está falando de um ciclo de 28 dias, estaremos todos mais sensíveis, estaremos todos sendo convidados a olhar para as nossas emoções e acolhê-las, sem ficar julgando se ela é boa, se ela é ruim, por quanto tempo eu posso me permitir sentir aquilo. Então, se eu estou triste e tá tudo bem. Eu vou chorar, eu vou ficar mais quieto no meu canto, mas vai passar. Pode ter certeza. Se não passar, você precisa procurar um médico, porque você pode estar com depressão. Mas aí é uma questão bioquímica de falta de serotonina. Então, não é o caso aqui de uma questão mais tranquila, mais leve, né? Mas, se você estiver com raiva, se permita sentir essa raiva. Você não precisa descontar essa raiva em ninguém, que é diferente, mas você tem o direito de senti-la. Eu percebo que a raiva ela tem muito a ver com limites. Quando a gente passa dos nossos limites, ou quando alguém passa dos nossos limites, a gente fica com raiva. Quer dizer que a gente está se sentindo não injustiçado, mas em desequilíbrio. A gente está doando demais, ou a pessoa está abusando demais, mas a gente está permitindo. A raiva também é um grande motivador. Então, quando estamos muito parados, desanimados, a raiva ela faz a gente agir. Então, ela acaba sendo positiva, sim. Sabe quando a gente fala, só de raiva eu fui lá e fiz, só de raiva eu resolvi. Ela é uma motivadora. Então, também tem a sua razão de ser. Toda emoção tem a sua razão de ser, senão ela não existiria. E esse é o ponto. Emoções são alertas do nosso corpo, do nosso campo psíquico em relação à nossa vida, aquilo que a gente está fazendo e vivendo em relação às pessoas, às situações e o quanto isso está sendo favorável ou não para nós. Claro que sim, a nossa meta, a nossa busca deve ser por satisfação pessoal, mas não necessariamente fugindo dos momentos ali de baixa da nossa emoção, né, das nossas emoções. É como se fosse um caminho que ele vai ter flores, mas ele também vai ter espinhos, também vai ter buracos, também vai ter desvios, e essa é a beleza, não apenas uma coisa só, e a gente aprender a lidar com tudo isso. Então, como que a gente pode aplicar essa reflexão de uma maneira prática? Sempre falo sobre isso, se observando. Então, presta mais atenção nessa semana ao que você sente e o gatilho que fez você se sentir assim. Se você puder, anote, faça um diário nessa semana das suas emoções. Então você pode colocar diário das emoções e você pode inclusive anotar a lua no céu e perceber se tem influência ou não. O que aconteceu para você se sentir de determinada forma. E às vezes pode ser uma coisa boba. Eu ganhei um bombom e isso me fez me sentir bem, feliz, animada, grata. E perceber o quanto a gente também está dançando com a vida, dançando com as outras pessoas em relação a esse universo emocional. Então, tudo é gatilho. Se alguém fala alguma coisa ruim para mim, claro que eu vou me sentir mal. A questão é o tempo que eu vou me permitir sentir isso, se eu vou me permitir sentir isso, porque se eu reprimir, aquilo vai ficar latente dentro de mim, tentando sair, e a maneira como eu lido com isso. Tá? Então aqui o tema da semana com certeza é maturidade emocional.
Em relação à lua nova, que vai acontecer na sexta às 8 da noite, seria interessante, principalmente depois desse horário ou no fim de semana, fazer a sua lista de intenções e fazer talvez essa lista focando nesse segundo semestre, não apenas no ciclo menor. E pensar pelo menos em uma intenção relacionada ao signo de Câncer. E o que pode ter a ver com isso? Uma intenção para a família, familiar, então que a família vive em harmonia, que questões se resolvam em relação a assuntos familiares, em relação à casa, então mudança de casa, como você quer que seja essa nova casa, se você quer comprar uma casa, o que você pode fazer para você comprá-la, então tudo que se relaciona à casa física, ao lar e à família. E também as emoções. Então, olha quantos temas nós temos aqui para poder intencionar com força, com bastante clareza e confiança que essas coisas vão acontecer e vão se desenrolar conforme você pedir. Essa questão das intenções, elas parecem algo muito bobo, mas não são. O poder de manifestação de um portal de lua nova, que é quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo signo, é muito forte. É como se fosse uma terra fértil que está ali pronta para a gente plantar uma sementinha. Tudo que a gente vive na nossa vida passa pela intenção, passa pela motivação, pelo desejo. E aqui não é um desejo egóico, tá? Porque não que os desejos egóicos não se realizem, mas os desejos da alma se realizam com mais facilidade e eles nos preenchem mais, porque eles justamente vêm de um lugar mais profundo dentro da gente. Então, esses são meus recados aí para essa lua nova que acontece nessa semana. Vamos falar então sobre os signos aí de cada dia da semana, de cada parada que a lua vai fazer nesses signos. E na segunda-feira a gente vai ter a lua em Touro o dia todo. O mês começa com uma lua bastante prática, ancorada no mundo material, voltada para as questões que a gente precisa fazer, resolver, performar. Vai ter um encontro aí dessa lua com Marte, então pode ser sim uma segunda-feira cheia de energia e de bons aspectos acontecendo no céu. Então tende a ser uma segunda-feira bem interessante e produtiva. Mas aqui a gente precisa ter metas claras, lista de tarefas, para isso que eu criei, né, a minha agenda astrológica. Inclusive, se você quiser ganhar uma agenda de presente, é só você me falar aqui nos comentários que eu posso te explicar como você pode ganhar uma, tá? Eu tenho algumas disponíveis ainda, eu vendi quase todas, então essas que ainda sobraram, eu não queria que elas ficassem, né, guardadas ou fossem descartadas, e eu pensei numa forma de poder dá-las de presente, e eu queria oferecer para você. Então é só você responder aqui. No Spotify eu não consigo responder as perguntas, então eu vou pedir para você enviar um e-mail para mim, porque eu não consigo nem ter o contato da pessoa, nem responder, é muito estranho, mas é assim que funciona aqui no Spotify. Já no YouTube também é um pouco mais complicado, mas dá para responder, então vamos fazer assim. Eu vou deixar meu e-mail, se você quiser ganhar uma agenda astrológica, um exemplar, são poucas unidades, tá? Então eu não sei se eu vou ter disponível para todos. É só entrar em contato comigo que eu vou te falar como que a gente pode fazer, tá bom? Então, essa lua em Touro, ter as suas metas muito claras, um dia de muito trabalho, de muitas resoluções, de questões práticas, porém pode ser um dia mais preguiçoso, um dia mais lento, um dia de maior, talvez até um pouco de ansiedade, irritação por conta desse encontro com Marte,
porque a gente está dentro da semana de lua minguante ainda. Então, aquela segunda difícil de levantar da cama, um pouco arrastada, um pouco preguiçosa, em que a gente pode descontar um pouco nos doces, nos excessos alimentares. Então, cuidado, não é uma segunda assim que favorece muito dietas, né? Mas a gente pode sim ter força de vontade, se quiser fazer o que for necessário pela nossa saúde, pelos nossos sonhos e objetivos. Na terça-feira, a lua entra em Gêmeos à 1 da tarde e é um dia muito movimentado no céu. Então, terça-feira é o dia mais movimentado da semana. Pode ser um dia com muitas coisas para fazer, para resolver, muitas demandas, muitas conversas, muitos imprevistos, as coisas realmente acontecendo, a vida ali muito aguçada, muito vivaz, né? Eu gosto desse adjetivo, essa questão da vivacidade, quer dizer uma coisa que acontece com muita rapidez e até alegria, talvez. Eu acho que a vivacidade ela tem um pouco essa conotação mais positiva. Nada mais é do que a vida acontecendo. Quais são os aspectos desse dia? A gente vai ter Mercúrio sendo bastante ativado, fazendo um trígono com Netuno, que fica retrógrado nesse dia também, e depois Mercúrio entra em Leão. O que isso significa? Primeiro que a gente vai ter muita inspiração à nossa disposição. Então, às vezes uma ideia que vem, às vezes a mente mais imaginativa, intuitiva, mas depois, logo em seguida, Mercúrio entra em Leão e vai inaugurar um período aí até o final do mês em que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas palavras, porque elas podem sair um pouco mais incisivas e até arrogantes. Tá? Quem tem esse Mercúrio natal, no mapa natal, são pessoas que mesmo sem querer, a maneira de falar parece ser arrogante, parece ser a dona da verdade, por mais que a pessoa não tenha intenção de ser assim. Então todos nós ficaremos um pouco assim. Outra questão é a gente virar refém da aprovação alheia, querer receber muitos elogios, querer ser agradado, querer ser reconhecido e acabarmos virando justamente reféns dessa aprovação alheia. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Depois, à tarde, quando a lua entrar em Gêmeos, ela vai ficar quarta-feira o dia todo e quinta-feira a maior parte do dia aí. Pode ser um dia, né, ou serem dias aqui bastante movimentados, bastante agitados, com muitas coisas para fazer, para resolver, uma mente um pouquinho ali dispersa, um pouquinho ansiosa, e a gente ter que lidar com esse excesso, que pode trazer sim um pouco de cansaço, porque aqui estamos falando da lua no finalzinho da sua fase minguante. Eu acho que é aquele último suspiro que a gente tem e nem sempre a energia que a gente precisa vai estar disponível. Mas ainda na terça-feira, Vênus faz um aspecto positivo com Saturno no final do dia, e esse aspecto ele fala muito de compromisso, da gente assumir compromissos, da gente levar a sério ou um relacionamento ou as nossas intenções, justamente. Se eu me dispus a fazer alguma coisa por mim, pelo meu bem-estar, a gente assumir esse compromisso, fazer o que precisa ser feito, né? E isso tudo vai estar favorável. Na quarta-feira, ainda Mercúrio, que acabou de entrar em Leão, faz uma oposição com Plutão, que está em Aquário. Aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com discussões, tanto terça quanto quarta. Cuidado com essa questão de querer ter razão, de querer ser dono ou dona da verdade. As pessoas estarão um pouco assim, de uma maneira geral, mas que a gente não seja essa pessoa. Que a gente não seja tão orgulhoso, tão teimoso, ou ache que só aquilo que a gente pensa é a verdade.
Isso é o que gera o maior tipo de conflito entre as pessoas, inclusive pessoas próximas, pessoas que se amam, que acabam sendo machucadas por essas questões do ego, porque é o ego que quer sempre ter razão. No fundo, para a alma nada disso importa, tudo é tão passageiro aqui, tudo é tão efêmero, né? O que é a verdade, o que é um ponto de vista, se não apenas um ponto de vista diante da imensidão da vida. Na quinta-feira, então, a gente tem um dia mais tranquilo. Quinta e sexta são os dias mais tranquilos de aspecto no céu. Já ainda entrando nessa energia de lua, de transição, né, da lua minguante para a lua nova. Então pode ser sim, podem ser aqui 2 dias, né, que a gente precise ou deva, aqui eu sugiro, né, que você tenha menos compromissos, que você se permita desacelerar, deixa mais para o início da semana o que precisa ser feito. E daí na quinta-feira a lua entra em Câncer às 6 da tarde e fica sexta e sábado nesse signo de todos os temas que eu já falei. Então a gente fica mais sensível, a gente fica mais emotivo. Aqui é muito bom para cuidar desses assuntos familiares, emocionais, questões mais práticas de casa, renovar a casa, fazer aquela mudança, aquela faxina bem interessante. E também para a gente tomar um pouquinho de cuidado com uma questão muito canceriana, que é ser muito sentido. Sabe aquela coisa assim, de não poder falar nada, de a pessoa não poder fazer algo diferente do que você esperava, que vem aquela sensação de estar magoado, de estar chateado. Câncer é um signo muito emotivo e se ressente muito facilmente. Então, cuidado para não cair nessa tendência aí nesses dias. Na sexta-feira, tem um aspecto interessante entre Marte e Saturno. Marte está em Touro, Saturno está em Peixes, e esse aspecto, ele favorece, mais uma vez, o comprometimento. Eu falei lá de Vênus com Saturno, eu falei, na verdade, que favorece o compromisso. Mas aqui favorece o comprometimento. Qual que é a diferença? O comprometimento parte da ação, parte da gente definir o que a gente quer fazer. Então, se comprometer eu vou fazer isso, então eu vou fazer. E aí eu vou me planejar, eu vou agir. Aqui tem um âmbito muito voltado para os sonhos, para as metas, para o compromisso em relação àquilo que a gente deseja. E dentro dessa energia da lua nova, é um trânsito muito favorável, porque está dizendo claramente, se você se comprometer, vai acontecer. Então faça a sua lista e junto com ela, não faça só assim frases, jogue para o universo e pronto. E volte a viver a sua vida. Não, coloque embaixo um espaço ali em que você coloca a sua parte. O que eu vou fazer para isso acontecer? Porque algumas coisas não vão acontecer magicamente, elas dependem da nossa ação. Então você coloca ali passo a passo o que você vai fazer. Aqui é uma energia muito favorável para o planejamento. Então se planeje, se comprometa que as coisas, elas têm muita chance de acontecer. A vida tá falando pra gente. Tenha intenções claras, se comprometa, faça a sua parte, que o universo, a vida, o mistério vai fazer a parte dele para que as coisas possam correr da melhor maneira possível. No sábado, um dia com alguns aspectos, mas nada muito importante, apenas um dia para gente se sentir bem. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Pra gente cuidar da gente, da nossa casa, do nosso lar interno, da maneira como a gente se sente. Eu acho que somos responsáveis pela maneira que a gente vai se sentir diante da vida. As coisas podem acontecer sem o nosso controle, mas a nossa reação tem a ver com a maneira que a gente se trata, com que a gente pensa sobre a vida, e não aqui no sentido de reprimir, tá? Porque uma reação, ela é imediata, mas o que eu vou fazer com isso depois, se eu vou reprimir, se eu vou transmutar, se eu vou aceitar,
isso cabe a nós. E para fechar, domingo, a lua já vai amanhecer no signo de Leão, um dia com alguns aspectos também no céu, mas nada muito importante, só aspectos da lua. E a gente vai ser convidado aqui a fazer alguma atividade lúdica, alguma atividade divertida, alguma coisa que nos traga prazer, satisfação, energia para começar bem a semana, porque a lua em Leão, ela fala muito do brincar, ela fala muito do resgatar a criança que existe dentro de nós. E aqui, criança não tem a ver com infantilidade, criança tem a ver com ingenuidade, com autenticidade, com alegria. Então, tenta fazer alguma coisa mais lúdica, de brincadeira, de diversão, aquilo que faz sentido para você. E vai ser, com certeza, um dia muito gostoso e que vale a pena se viver, né? Se você tiver planos positivos para isso. Eu convido você para assistir o vídeo com as energias de julho, onde eu trago um apanhado geral desse mês em formato de vídeo. No final vai ter cartinhas para você escolher uma mensagem especial para você. Eu vou deixar o link aqui no vídeo para você poder se conectar e se aprofundar nesse panorama geral do mês. Assim você já pode se planejar lá na frente, e a cada semana eu vou soltando aqui as reflexões mais pontuais e mais profundas em relação à energia da lua em questão naquela semana. Eu espero de verdade que tudo que eu trago aqui favoreça a sua vida, a sua organização, traga inspiração, traga reflexão, porque esse é o meu papel, é para isso que eu faço, o que eu faço com muito amor e dedicação. Então, eu desejo para você uma excelente semana, muitas coisas boas por vir aí nesse novo ciclo, e tenha clareza que as coisas elas começam a acontecer quando a gente sabe o que é de verdade. A vida traz, a vida vem de encontro àquilo que a gente emana. E para fechar a semana, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você pode responder para mim aqui nos comentários. Eu quero saber qual é a sua principal intenção para esse resto de 2024, para o segundo semestre. Isso vai ajudar você a gerar clareza e a se comprometer. Então deixa para mim aqui embaixo e eu vou programar para esse espaço aumentar as chances de você realizar isso. Todo mundo que colocar aqui vai ser abençoado com a ajuda do universo, dos anjos, dos guias, de Deus, aquilo que você acreditar, para você realizar com facilidade ainda esse ano esse desejo do seu coração. Então, um grande abraço, até semana que vem. Se você gostou, não esquece de trocar comigo, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal, deixando sua avaliação no Spotify. Isso é muito importante para mim e eu agradeço do fundo do meu coração. Um grande abraço, mais uma vez. Tchau, tchau.